Olá pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Graziela Fernandes, eu sou psicóloga, trabalho com desenvolvimento de pessoas e organizações há quase 30 anos e nesse momento, nessa minha fala, eu vou propor junto com vocês algumas reflexões sobre o tema felicidade. Um tema bastante importante, bastante amplo e, no meu entender, sobretudo nesse momento atípico, né, particular que nós estamos vivendo na nossa sociedade, esse período de pandemia, tem uma pergunta, né, que não quer calar. Qual seja essa pergunta? É possível ser feliz nesse momento, em meio a esse caos que nós estamos vivendo em termos da saúde, da economia, da própria política, um momento tão turbulento como esse? Minha resposta para essa pergunta é que sim. Por quê? Porque a dimensão da felicidade é uma dimensão muito mais interna do que externa. O conceito de felicidade ele está muito ligado assim a uma ideia de propósito, né? Uma ideia de o sentido que eu dou para a minha vida, para a minha existência, qual o meu propósito em existir. Esse é um questionamento filosófico profundo, mas extremamente importante que a gente precisa se fazer ao longo da nossa vida, né? Por que eu existo? Aonde eu quero chegar? Por quê, gente? Porque quando nós temos um objetivo maior, um propósito definido, fica muito mais fácil da gente lidar com as adversidades, com as questões assim do dia a dia que fogem ao nosso planejamento, que é o que nós estamos vivendo agora. Então, nós estamos passando por um momento assim de distanciamento social. Muitos de nós estão longe das pessoas que amam, sem poder abraçar, sem poder ter um contato mais próximo. Muitos de nós estamos longe das nossas atividades profissionais, das coisas que nós gostamos de fazer. E estamos num período assim de muitas restrições e de muitas preocupações. Então a grande questão é, meu Deus, como ser feliz em meio a tudo isso, né? Mas é importante assim nós procurarmos resgatar o que nesse momento de dificuldade, de privação, em meio a essa pandemia, o que a gente pode tirar de aprendizado desse momento, o que a gente pode tirar de experiências positivas para levar na nossa vida adiante. E claro, planejar sim o que virá depois, né, as nossas ações profissionais, pessoais, para depois que essa crise passar, mas também viver e aproveitar o tempo presente. Porque nós temos que nos dar conta do seguinte, né? Quando nós nascemos, nós temos um período de vida determinado, que nós não sabemos qual é, graças a Deus, né? E tudo que vai nos acontecendo no decorrer da nossa vida é vida que segue, é vida que está acontecendo, independente de nós ficarmos doentes, independente de nós perdermos o nosso emprego, independente de nós enfrentarmos uma crise ou uma pandemia como essa que nós estamos enfrentando agora. Então, se eu não aproveitar esse tempo de quarentena, esse tempo de isolamento, quando essa crise passar, eu vou olhar para trás e eu vou ter uma sensação de vazio, uma sensação de realmente tempo perdido. Por outro lado, se eu tiver novas aquisições, se eu aproveitar com intensidade esse tempo, essa crise, esse momento de isolamento social, quando isso tudo passar, eu vou poder olhar para trás e constatar assim, pô, eu segui com a minha vida. Eu aprendi coisas, eu desenvolvi competências, eu planejei, eu aproveitei melhor o meu tempo. Então muitas pessoas estão falando sobre isso, né? Tem muitas lives, tem muitas matérias, tem muitos comentários do que fazer, né? Então aquelas questões assim de organizar a tua rotina de uma forma que tu consigas te sentir produtivo, qualificar, valorizar melhor os relacionamentos com as pessoas que estão próximas, aproveitar o tempo para fazer coisas que a gente sempre se queixa que não consegue fazer. Como
colocar algumas leituras em dia, assistir filmes que nos ensinam muitas coisas, aprender coisas novas, habilidades novas. E eu até tenho sugerido para algumas pessoas, para alguns pacientes, enfim, de fazer uma lista mesmo, né? De elencar assim, ganhos, aprendizados neste período de maior isolamento social. Eu mesma fiz esse exercício e a gente consegue se dar conta assim, puxa, quantas coisas eu estou fazendo que antes eu não priorizava, que antes eu não fazia, que antes eu não pensava sobre essas coisas, e nesse período, nesse ínterim, eu estou conseguindo fazer. E quando isso tudo passar, então, né, da gente poder olhar para esse tempo e perceber assim, puxa, eu aproveitei, eu qualifiquei, eu aprendi, eu me cuidei, eu cuidei das pessoas que estão próximas, né? Mas sem nunca perder de vista aquela ideia de propósito maior. Por que que eu existo? O que que realmente eu quero para a minha vida? Né? Então a felicidade é muito isso, assim, é eu qualificar o meu tempo, a minha vida, os meus dias, é eu aprender com as experiências que vão surgindo, porque muitas delas a gente não pode escolher, né? Muitas circunstâncias como essa de agora, por exemplo, ninguém escolheu isso, ninguém gostaria de passar por isso, mas bem, a situação está aí, está acontecendo, então o que de melhor eu posso fazer com isso? Qual a melhor versão de mim mesma que eu posso construir mesmo no momento de crise? Porque crise sempre traz no seu bojo aquela dimensão também de oportunidade, né? De oportunidades criativas a partir disso, né? Não vamos nos esquecer que depois da Idade Média, daquela idade obscura, da Idade das Trevas, nós tivemos o Renascimento. Nas artes, na literatura, na ciência. Então, que possamos encarar dessa forma também, né? Que a partir dessa pandemia, que a partir dessa grande crise mundial, possa surgir um movimento, né? Possa surgir um renascimento interessante, né? Sobre todos os aspectos, e que a gente possa estar fortalecido, que a gente possa estar bem, né? Depois que toda essa situação passar. Né? Então, sempre lembrando, né? A felicidade é possível, sim, em todos os momentos da nossa vida. Ela é uma dimensão que ela vem de dentro para fora. Não devemos acreditar que a felicidade esteja no externo, que a felicidade esteja nas coisas, nos produtos que a gente vai adquirir. Não é por aí. Muitas vezes a gente tenta preencher, né, um vazio, uma falta interna, com uma coisa, com um objeto, com uma grife, mas esse período de satisfação é muito efêmero. O que nos traz satisfação é realmente a ideia de termos um propósito, de fazermos uma escolha, a escolha de sermos felizes, independente das circunstâncias, independente das crises, independente das tempestades, e isso é possível sim. Gostaria que vocês pudessem deixar os comentários, as eventuais perguntas, para que a gente possa produzir outros materiais direcionados em relação às dúvidas e às considerações de vocês. Obrigada por terem acompanhado esse vídeo e até o próximo.